Oi, vamos conversar um pouco aí no meu quintal imaginário? Quando eu falo pra vocês meu quintal imaginário, é porque eu cresci num quintal aberto, onde eu podia correr, onde eu podia brincar. E ali, de certa forma, eu, além de ter passado por alguns processos difíceis, ainda foi um local que me lembra casa, que me lembra família, paz, às vezes. Mas eu sinto falta desse quintal, entende? E por que não criar o meu próprio quintal? E foi aí que eu comecei a confiar no meu caminho, confiar na minha espiritualidade, no que eu sentia. Porque depois que eu vim morar aqui nesse apartamento, eu comecei a sentir que de alguma forma eu me sentia presa, sabe? É como se a minha alma fosse maior do que o apartamento comporta. Eu não consigo explicar exatamente, gente, é uma sensação muito estranha. E eu comecei a perceber que eu realmente preciso desse espaço, sabe? Eu sei que não é algo fácil, eu sei que não é algo que cai do dia para a noite, que não é um milagre que acontece. Pode acontecer um milagre? Não sei, a gente não sabe. Até hoje não aconteceu um milagre, mas, mas eu entendo que isso faz parte do processo. Eu entendo que isso não é algo que cai do céu, entende? E às vezes é decepcionante, sabe? Ter paciência com o processo, porque a gente já se sente morando numa casa, a gente já se sente vivendo em tal lugar e o externo ainda continua do mesmo jeito, sabe? Então, às vezes eu fico entrando em conflito interno por conta disso, porque a gente tem essa mania idiota de ficar se questionando, né? Tipo, ai, mas fulano já tá numa casa que é legal e tudo mais. E por que que eu? Será que eu tô atrasada? Por que que eu ainda não consegui chegar numa casa? E não é, gente. É que cada pessoa tem oportunidades diferentes. Cada pessoa foram criadas diferentes. E se comparar chega a ser cruel, porque às vezes a realidade do fulano que a gente está se comparando é uma realidade que foi muito diferente, entende? Então, a gente sabe que nenhum processo é fácil, a gente sabe, mas quando você é um CLT como eu era, que agora eu tô arriscando aqui todas as minhas fichas nesse novo trabalho com a espiritualidade. Mas eu acho que isso está acontecendo com muitas pessoas, se você for parar para perceber, tem muitas pessoas que estavam fazendo faculdade, que estavam trabalhando com outra coisa e saíram do que elas gostavam de fazer para fazer o que elas amavam fazer, que era trabalhar com a espiritualidade. E quando a gente escolhe esse caminho, gente, não é fácil. A gente tem que conhecer os buracos fundos que existem na alma, sabe? É você se autoconhecer literalmente, não é só os momentos felizes. É os momentos mais pesados, é os momentos mais íntimos, sabe? E quando você tá passando por esse tipo de processo, como eu tô agora, que eu também tô num processo de conseguir algo, que eu conseguir não, conseguir é ótimo. Eu estou no processo de suar para um dia chegar lá, entendeu? É um sonho. Então, a gente fica pensando que talvez seja uma coisa que seja inalcançável, mas a gente tem que começar a mudar esse pensamento. Talvez essa coisa já seja palpável nesse mundo, ela só ainda não chegou até você, entende? Então, hoje eu acordei muito reflexiva porque
eu tô sentindo muito uma energia de que tem algo muito bom que pode acontecer a qualquer momento. E essa sensação, ela aumenta a cada dia que passa. Já tem mais de um mês que eu sinto essa sensação de que algo muito bom pode acontecer a qualquer momento. Só que todo dia eu tenho provas de que coisas boas já estão acontecendo. É cada pessoa que se conecta com o vídeo, que curte um vídeo ou que visualiza o vídeo, já se conectou de alguma forma com aquele vídeo e alguma coisa naquele vídeo fez sentido para aquela pessoa, alguma palavrinha ali ressoou na alma dela ao ponto dela ter alguma reação. Então, cada reação que eu vejo aqui nesse perfil, cada pessoa que chega, cada seguidor, cada curtida, gente, vocês não sabem como é gratificante. Para mim, isso já é um milagre acontecendo na minha vida. Porque eu, como eu falei no vídeo anterior, eu era uma pessoa totalmente desconectada. Eu não sentia propósito em nada do que eu fazia. E quando eu fazia até as coisas mais básicas, eu fazia no automático, eu não conseguia fazer presente. E hoje já tudo que eu faço é totalmente presente, é totalmente alinhada. Eu não faço as coisas antes de fazer uma oração, por exemplo. Eu não faço as coisas antes de direcionar minha energia para o bem maior, entende? Então, tudo tem um propósito ali, tudo está conectado de alguma forma, entende? E eu tô aprendendo tanto nesse processo, gente, que eu já não me sinto mais a mesma pessoa que começou esse perfil, porque eu tô constantemente mudando. São experiências que vão acontecendo no dia a dia que vão me ensinando coisas novas que eu nem imaginava que eu poderia fazer. E depois que a gente vira mãe, a gente lembra que a gente tem um superpoder, porque a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas eu aprendi que eu não preciso ficar me matando para fazer tudo ao mesmo tempo. Eu posso criar o meu próprio ritmo, entende? E eu estou aprendendo ainda a criar o meu próprio ritmo. Isso não significa que eu já tenho tudo em ordem. Ninguém tem tudo em ordem. Todo mundo está em processo de se autoconhecer e entender o seu próprio processo, né? Então, eu acho que vale observar que aqui todo mundo é humano. Mesmo que você esteja passando por qualquer tipo de situação, todo mundo é um ser humano aqui vivendo uma experiência. Não adianta você ficar se comparando com o fulano, com o ciclano, porque cada um tem uma vida diferente, entende? Cada um tá vivendo uma experiência diferente. Eu sei que é muito difícil a gente pensar sobre isso, né? Mas quando a gente coloca isso na nossa mente, que isso daqui não é uma disputa, que ninguém precisa tentar ser melhor do que o outro, aqui é um lugar para a gente aprender que todo mundo tem que se ajudar, que todo mundo tem que entender que a dor do outro também importa. Não é só sua dor que importa, entende? E depois que eu comecei a entender isso também, além de ser mais paciente com cada pessoa, com cada processo, eu também consigo me entender melhor, porque eu consigo ter mais, digamos, paciência comigo mesma, sabe? Porque eu também tô aprendendo pela primeira vez, eu também tô vivendo pela primeira vez, eu também vou errar pela primeira vez, e todo mundo erra. Se a gente não errar, como que a gente vai aprender, entende? Não é no primeiro erro você chegar lá e crucificar, tacar pedra na pessoa, pelo amor de Deus, gente. A internet tá virando um caos. Foi mal. Essa vida de mãe, gente, vida de mãe é isso. Então, o nível de comparação é muito alto, as pessoas começam a ver outra pessoa subindo, aumentando o seguidor, viralizando, e as pessoas fazem questão de entrar no perfil dessa pessoa para atacar hate, sabe? Para ficar esperando um mínimo pisãozinho fora para essa pessoa ir lá e falar: você tá errado, você fez errado. Então, eu acho que vale a gente começar a se questionar, tipo, a gente também tá vivendo pela primeira vez e a gente também vai errar. E se toda vez que a gente errar, a gente foi crucificado?